Olá pessoal, quem fala aqui para vocês é o Ramon Opege, da disciplina de estruturas de madeira da FEC Unicamp. E hoje vou apresentar para vocês um exemplo de flexocompressão, tudo bem? Bom, o exemplo é o seguinte: sendo uma viga de madeira dicotiledônea com classe C30 de segunda categoria, estando numa classe de umidade 2 e localizada onde não há predominância de pessoas, sendo ela também submetida a um esforço de compressão por carga permanente, FPK de 8 kN, então este carregamento aqui, e deslocada em EY igual a 7 centímetros. Então temos aqui na segunda figura a representação do que seria esse EY, que é a excentricidade dessa força aplicada, tudo bem? E também, além deste carregamento FPK, ele tem dois carregamentos de natureza diferente. Um é o QGK e o outro o QQK, que seria um carregamento permanente de 1,2 kN por metro e outro um carregamento, uma sobrecarga de utilização de 1,5 kN por metro. O CAMOD que iremos utilizar vai ser o de longa duração, por CAMOD 1. Temos então as dimensões B e H de 16 e 20 centímetros respectivamente, e um comprimento total dessa viga de 4 metros. Tudo bem? Então, sendo assim, mostrado o problema, pede-se que verifique a estabilidade em ambos os planos, x e y, ao redor de ambos os eixos, né? O eixo x e o eixo y. Vamos lá. Só sumarizando os dados que a gente acabou de ler, né? Isto é uma dica importante. Sempre quando nos depararmos com problemas, é importante sumarizar esses dados, porque facilita depois na hora de consultar. Então, aqui o FC0K a gente consegue identificar a partir da classe de resistência da madeira, que é uma dicotiledônea C30. Então, significa que são 30 MPa de resistência, equivalente a 3 kN por centímetro quadrado. Vamos compatibilizar aqui as unidades todas para kN e para centímetros, tá bom? Bom, de forma análoga, observando também a classe C30, encontramos na tabela da NBR um EC0M de 14,5 GPa ou 14.500 MPa. O equivalente a isso seria 1.450 kN por centímetro quadrado. Bom, os outros dados eles já foram nos fornecidos diretamente. Aqui então uma observação ao EY, seria essa excentricidade ao longo de Y dessa carga FPK. Eu vou explicar melhor depois, mas vamos adotar um valor negativo, porque o sentido aqui ao qual adotamos em Y foi para cima. E depois vamos entender o que isso significa na hora de fazer a análise. Então, o FPK 8 kN já está em kN, e também o QGK, vamos compatibilizar as unidades, e o QQK também, tá bom? Um parêntese aqui, né? É comum analisarmos a flexocompressão para pilares, e aqui propositalmente eu escolhi um exemplo como viga, ao qual ela também está sendo submetida a um esforço de flexocompressão. Então, assim, não necessariamente os pilares devem ser analisados nesse sentido, mas todo elemento de barra que tiver submetido a esforços que gerem flexão e compressão simultaneamente, tá bom? Vamos lá, vamos elencar algumas etapas que vão ser importantes para a gente. A resistência à rigidez, já vamos estimar ela. Alguns dos esforços, também a gente já pode fazer esse cálculo prévio, mas vocês vão ver que
para a análise de estabilidade no eixo X e eixo Y, a gente acaba utilizando os esforços para averiguar, mesmo que essa estabilidade seja um efeito não necessariamente como esforço, né, mas é uma estabilidade ali que ocasiona um deslocamento, mas ela é compatibilizada com as tensões, tudo bem? Esse é o método com que a norma trabalha. E também a estabilidade no eixo Y. Então vamos lá. Quanto à resistência. No enunciado está dito que o CAMOD de longa duração, então, ou seja, 0,7. CAMOD 2, como a classe de umidade é 2, né, para madeira laminada colada ou madeira serrada, não foi especificado, mas no desenho conseguimos identificar. Então a classe de umidade é 2 e foi dito que é uma madeira de segunda categoria. Assim, temos a formulação do CAMOD, né, substituindo valores, simplesmente 0,56. Já quanto à resistência, vamos ter aqui então um FC0D de 1,2 kN por centímetro, simplesmente substituindo valores e aplicando o gama C, gama WC de 1,4 para peças comprimidas, tá bom? Já o EC0 efetivo, ao qual iremos utilizar, o valor vai ser de 812 kN por centímetro quadrado. Simplesmente aplicando o CAMOD, multiplicando por EC0, M, né, que é dado pela tabela, e fazendo a compatibilidade das unidades aqui. Agora vamos aos esforços atuantes. Bom, antes de entrarmos neles, vamos entender aqui, fazer um rascunho do problema que temos. Temos uma viga que está sendo submetida a um carregamento uniformemente distribuído e, simultaneamente, um carregamento axial que está sendo aplicado excentricamente. Ou seja, esse modelo que temos, ele pode ser dividido em ambas esses modelos aqui. Bom, para o primeiro modelo, o momento máximo é encontrado no meio do vão de QL ao quadrado sobre 8. Já para o segundo modelo, o momento ele vai ser uniforme, dado pela seguinte equação. O momento de protensão aqui no caso seria como P vezes Z. Esse E a gente comentou que era negativo, lembra? Por quê? Porque ele está para baixo aqui dessa linha. O que significa isso? Quando ele está excêntrico aqui nessa direção inferior, temos uma compressão aqui, esse momento gerado pela protensão. Temos uma compressão na parte inferior e uma tração na parte superior, né? Ou seja, indo ao contrário deste primeiro modelo, ao qual este carregamento ele vai gerar tração na parte inferior e compressão na parte superior. Assim sendo, né, a soma de ambos os modelos resultariam em um diagrama de momento fletor semelhante a esse, né, ao qual iríamos aliviar aqui então este momento devido ao carregamento distribuído com este carregamento protendido, de protensão. Tudo bem? Se por acaso essa protensão ou esse esforço axial, né, não necessariamente uma protensão, ele tivesse sido aplicado acima, ele iria aumentar esse valor de Q, tá bom? O que não é o nosso caso. Então vamos lá, para os esforços, vamos consultar as nossas tabelinhas da norma, ao qual na tabela 4 temos as ações permanentes de grande variabilidade, que acaba sendo convencional, a não ser quando esteja especificado, iremos utilizar a tabela 3, né? Então temos lá que para ações de combinações normais, o efeito desfavorável, o famoso efeito desfavorável e favorável, né? O desfavorável vai ser de 1,4
e o favorável de 0,9. E para ação variável, o gama Q é de 1,4. Então vamos lá. O NSD é uma variável qual iremos utilizar. Ele vai ser a normal de cálculo, o esforço normal de cálculo. Bom, só temos uma ação de esforço normal, que é o FPK. E como ele é característico, vamos transformá-lo em valor de cálculo aplicando 1,4 vezes 8, que vai ser 11,2 kN. Bem sem problemas isso, né? Agora o MSDX, o que significa isso? É momento fletor solicitante de cálculo, claro, levando em consideração o eixo X. Bom, temos o esforço, a carga distribuída, que é permanente. Então aqui nesse colchete temos somente os carregamentos permanentes. E também aqui nesse outro, os carregamentos acidentais. O carregamento permanente, segundo a norma, a gente pode subdividi-lo em parcelas, né? Como eles têm naturezas diferentes, aliás, como eles são de origem de esforço diferente, vamos separá-lo para efeito de exemplificação mesmo, tá bom? Então, do carregamento distribuído, temos lá que ele deve ser aplicado por um gama G1 e o carregamento axial por um gama G2. Né? Como eu abri em duas parcelas aqui, o que eu vou fazer aqui? Como que eu vou entender o que é favorável e o que é desfavorável? Bom, se esse primeiro valor aqui ele for maior, ele for preponderante, né? Eu multiplico ele, preponderante a este segundo parcela, eu vou multiplicar ele por um maior coeficiente, concorda? Porque daí eu amplifico mais ele. E consecutivamente, e este segundo, como ele é ao contrário ao primeiro, né, lembra que a gente falou lá que a gente iria aliviar com esse segundo? Eu vou aplicá-lo como favorável. Então ele está sendo favorável à minha estrutura, então ele tem um coeficiente menor. Então vamos entender isso aqui, substituindo valores. Temos lá o primeiro como o gama 1,4 e o segundo como 0,9. Tá bom? Então esse aqui é desfavorável, ou seja, ele vai solicitar mais a minha peça. Então por isso eu vou amplificá-lo, porque eu quero que esteja dentro de uma margem segura, né? Então, como eu estou dimensionando, é mais seguro eu aumentar esse valor. E se eu aumentar esse valor, ele ia aliviar muito esse primeiro. Então por isso que eu estou colocando um efeito favorável aqui. Bom, espero que essa questão que está levantando alguns desentendimentos, que espero que ela tenha sido esclarecida. Então teríamos aqui um MSD de 705,6. Ora, Ramon, e se eu utilizasse todos esses carregamentos permanentes como se fosse um único, né? Multiplicasse tudo por 1,4. O que ia acontecer é que esse valor ia ser menor. Então, se tivesse crítico ali, sei lá, meu fator de segurança tivesse em 0,99 para esse valor aqui, aliás, não passasse, sei lá, 1, alguma coisa, pode ser que se eu aumentasse aqui esse valor de 0,9 para 1,4, ele passasse. Então, assim, tem que tomar cuidado, tudo bem? Tomar cuidado nesses casos críticos. Então aqui um exemplo, então aqui multiplicando por menos 7, né, só relembrando, porque ele alivia o carregamento. E o MSDY, então assim como fizemos para o MSDX, vamos fazer para o Y. A única parcela, como ele não tem carregamento distribuído lateralmente, a única parcela que poderia ter seria do FPK. Mas como essa excentricidade em X é zero, eu não tenho essa excentricidade, eu vou adotá-lo como zero também, tá bom? Então, vamos lá, estabilidade no eixo X.
vamos ter dois valores aqui para a gente estabelecer a estabilidade: o índice de desbeltez e o raio de giro. O raio de giro ele vai ser uma variável para o meu índice de desbeltez, que ele é definido como a raiz do momento de inércia dividido pela área. Então, para o eixo x, ou seja, está vendo o eixo x aqui, eu considero o meu momento de inércia como bh ao cubo sobre 12. Substituindo valores, temos 10.666,67 centímetros quadrados, lembrando da unidade, tá bom? E já a área, ela é geral, para ambas as direções, né? B vezes H, 320 centímetros quadrados. Então, voltando lá em cima, né, na nossa equação, temos que o nosso raio de giro é de 5,77 centímetros para o eixo x, claro. E o meu lambda x, que é o meu índice de desbeltez, ele vai ser dado pelo comprimento de flambagem dividido pelo meu raio de giro na direção x. O meu comprimento de flambagem, como eu estou trabalhando com uma peça biapoiada, uma viga biapoiada, o meu comprimento de flambagem é o próprio comprimento do vão livre, tudo bem? Então temos lá 400 centímetros dividido por 5,77, o que me dá um índice de desbeltez de 69,28 adimensional. Se a gente colocar lá na nossa reguinha da norma, né, a norma ela vai estabelecer então que a primeira etapa aqui, né, de 0 a 40, o índice de desbeltez seria para uma peça curta, de 40 a 80 medianamente esbelta, de 80 a 120 esbelta, e acima de 120 não devemos dimensionar para a norma atual. Então, colocando aqui na nossa reguinha, ela daria uma medianamente esbelta. Aí o que a gente deve fazer quando a gente encontra com isso daqui? A gente segue o roteiro para peças medianamente esbeltas. Se tivesse dado curta ou esbelta, a gente seguiria o roteiro específico para o tipo de esbeltez. Então vamos lá, estabilidade em x, temos então que verificar a condição de segurança para essa peça medianamente esbelta, que ela vai ser dada como sigma n dividido por FC0D mais sigma mx dividido por FC0D também, né? Essas duas parcelas têm que atender a essa equação que deve ser menor ou igual a 1. Poderíamos chamar então aqui essa primeira parcela, né, parcela da equação de fator de segurança. Vamos lá, vamos fazer esse cálculo. O FC0D, só trazendo a informação, é de 1,2 km por centímetro quadrado. Sigma n, tá? Então, olhando lá na norma, vamos entender que sigma n vai ser a minha normal de cálculo dividido pela minha área. Então, a minha tensão, substituindo valores aqui, ao qual a gente já calculou, vai ser de 0,035 kN por centímetro quadrado. Tudo bem? E o meu sigma mx? Na verdade, ele é o que vai mudar em função do tipo de esbeltez. Os outros valores, como o professor Luiz já citou, eles são mais objetivos de poderem calcular. Bom, ele vai ser aqui, para peças medianamente esbeltas, neste caso, mdx h sobre 2 dividido por momento de inércia. Isso aí lá de resistência dos materiais, né? Esse y é a distância entre o centro de gravidade até o ponto mais comprimido aqui no caso, que, como estamos analisando a direção x, vai ser h sobre 2. Vamos estabelecer então o que é esse mdx. Vai ser meu nsd, a minha normal de cálculo, vezes o ed, no caso, eu estou nomeando aqui como x, mas a norma só fala ed. E, Ramon, o que vai ser esse ed? Vai ser o meu ei em x mais o meu ea,
que essas ambas parcelas vão multiplicar o F crítico dividido por F crítico menos NSD. Tá, vamos lá agora encontrar esses valores. EX, vamos olhar na norma. EIX, né? Vai ser o máximo entre essas duas opções. H sobre 30 ou meu MSDX sobre NSD. Bom, esse H sobre 30 geralmente só vai ser utilizado quando não houver meu MSD, porque ele é um valor bem baixo. Bem, neste caso, a gente tem momento nessa direção. Então, é o que geralmente vai acontecer encontrarmos esse valor. Sempre quando falamos em E, falamos em excentricidade. Tá bom? Então, vocês conseguem perceber que aqui nessa equação, eu vou encontrar uma excentricidade de cálculo, que ela vai ser um valor, aqui no caso em centímetros, ao qual ela vai me gerar um momento de cálculo. Não necessariamente essa excentricidade é real, né? Então, vamos olhar o resultado depois e vamos tentar balizar este valor. Bom, então temos aqui que o meu EI, né, vai ser de 63 centímetros. Seria uma excentricidade inicial ali de 73 centímetros. O que, tá vendo, vocês podem perceber, não é muito plausível para uma peça que só tem 20 centímetros. Né? Você não vai conseguir medir isso experimentalmente. Mas é uma excentricidade que me gera um momento de cálculo para eu estabelecer no meu projeto. E esse EA, este sim, ele é um pouco mais plausível. Ele seria uma excentricidade devido à construção. Então, meu comprimento, aqui no caso de flambagem, dividido por 300, seria que, sei lá, na hora da montagem, houve uma excentricidade, eu coloquei o meu carregamento um pouco mais deslocado, ou a minha peça ela tem uma curvatura que lá no centro, onde o momento é máximo, eu conseguiria medir essa excentricidade. Lógico que esse valor é estabelecido pela norma, mas ele tem uma origem mais plausível, vamos dizer assim, mais real. O meu F crítico, né, a fórmula de Euler, lá de resistência dos materiais, só que lembrando de utilizar o meu EC0 efetivo. Então, o meu modo de elasticidade, a compressão, vai ser estabelecido aqui, então, conforme o que calculamos, de 534,27 kN substituindo valores. Tudo bem? Assim sendo, conseguimos voltar lá na equação do meu ED, também a excentricidade de cálculo, e substituindo todos esses valores ao qual calculamos, teríamos então uma excentricidade de 65,71 centímetros, né? Que, substituindo também ali no MDX, me dará um momento de 735 kN. Tá bom? Novamente, substituindo valores ali para o meu cálculo de sigma, vamos ter então uma tensão devido ao momento em x de 0,67 kN. Bem, então já temos as tensões tanto quanto ao esforço normal quanto ao momento fletor. Temos então um fator de segurança que substituindo valores de 0,59. Tudo bem? Isto é menor que 1. Então, neste sentido, ela passa nessa verificação de estabilidade. Tudo bem? Bom, já a estabilidade no eixo Y, vamos fazer o procedimento para identificar qual que é o índice de Sveltei semelhante ao anterior. Temos então raio de giro, que no caso do momento de inércia agora, levando em consideração y, temos h vezes b ao cubo sobre 12, que vai me dar, obviamente, um valor menor nessa direção, comparado ao anterior, e a área é igual a
ao eixo Y. Temos aqui então o meu raio de giro de 4,62 centímetros. O meu comprimento é o mesmo, comprimento de flambagem, que vai me produzir um índice de esbeltez de 86,6. Colocando novamente na nossa réguinha, ela é uma peça esbelta. Então, a condição de segurança para peças esbeltas, né, ela é a mesma, né? A inequação ali utilizada é a mesma. O problema vai ser na hora de estabelecer o nosso sigma MY ali. Então, vamos lá, o meu FC0D já é estabelecido, sigma N é igual ao que calculamos anteriormente, e o sigma MY agora vai ser estabelecido por um MD1Y. Esse MD1 ele vai levar em consideração a fluência também. Então, por isso que ele tem até um nome diferente, que ele vai ser resultante do nosso NSD vezes o ED1 efetivo, aqui no caso Y, por conta da direção que estamos analisando. E aí, como que é estabelecido, Ramon, esse ED1 efetivo? Vai ser o EI mais o EA, e agora tem uma parcela nova aí, vai ser o EC. Bem, o EI, como já vimos anteriormente, que antes foi como H sobre 30, agora vai ser B sobre 30. No nosso caso, o MSDY, nós não temos, substituindo esses valores aqui, o qual já calculamos que era zero, né, essa primeira parcela, ele deu uma excentricidade que a gente tem que adotar, que é no mínimo, de 0,53 centímetros. É ela que vamos adotar como EI. Bom, meu EA eu já calculei anteriormente, é o mesmo. E agora o EC, ele tem essa seguinte formulinha, a qual a norma coloca lá. Então aqui, não vou ler ela inteira para vocês, mas vocês conseguem identificar que tem alguns fatores novos aqui, que são este Φ e o Psi. Vamos entender. Então, ele leva em consideração também, vamos ter o carregamento crítico, e ele vai separar em duas parcelas o nosso carregamento axial. Então, enquanto aqui atrás utilizávamos aqui o NSD somente, ou seja, o valor de cálculo com as combinações, aqui ele vai separar em duas partes. Vamos olhando lá. O que seria o meu E1G? O meu M1GD dividido por NGD. O meu M1GD, ele é o momento inicial, o meu momento já de cálculo a partir dos esforços dos carregamentos permanentes. Então, o esforço axial que a gente tem já é permanente e só tem ele. Então, simplesmente eu vou pegar o meu próprio FPK vezes minha excentricidade em X, que ela é zero, e vai me dar um valor de zero. Substituindo valores, então o meu E1G eu vou anulá-lo, vai ser zero. O meu carregamento crítico, agora levando em consideração o momento de inércia em Y, vai ser um pouco menor então do que o de X, vai ser 341,94. Então aqui, para identificarmos o nosso Φ e o nosso Psi, né, o Φ é dado pela norma, a gente vai encontrar lá na tabela 15, que é o coeficiente de fluência, que seria a ideia de o quanto que ela se deforma ao longo do tempo com o mesmo carregamento. Então a madeira tem essa propriedade, né, de viscoelasticidade, que ao longo do tempo ela tem um carregamento, uma deformação ali residual, que se eu carregar e descarregar ela ainda vai existir um deslocamento residual, ou um mesmo carregamento ao longo de um tempo ele vai gerar deformações maiores. E também o fator Psi, que ele vai ser estabelecido pela norma também. O mínimo entre Psi1 e Psi2, e no máximo tem que ser 1. Tá bom? Então, eu vou pegar o menor valor desses dois. Como a gente disse lá que é um local onde a predominância do peso de equipamentos fixos
ou de elevadas concentrações de pessoas, meu psi1 e psi2 vai ser 0,6 e 0,4 respectivamente, que também a soma dos dois vai dar 1. Então, esse fator psi ao qual eu estou chamando aqui vai ser 1. Tudo bem? Substituindo valores então, o meu IG é 0, o EA já foi calculado, o meu NGK aqui, então o NGK é o carregamento característico devido ao carregamento permanente, de vibrações permanentes. Ele está lá no enunciado, é o 8, então sem multiplicar por 1,4 aqui. Aqui o valor 1, só que vai ser anulado, né? 0, o F crítico também calculamos, novamente o NGK. Então temos uma excentricidade aqui de 0,03. Aqui a gente consegue perceber que é o seguinte: quanto mais o meu carregamento que eu estou aplicando de esforço normal estiver próximo ao carregamento crítico, maior vai ser esse valor. Aqui a gente consegue identificar que, olha, ele está como 8 aqui em cima, ainda multiplicado por 0,8, está bem longe desses 341, né? 0,94. Então, assim, é factível, assim, é compreensível que dê um valor bem pequeno. Mas se ele tivesse mais próximo ao meu carregamento crítico, esse valor seria bem grande, né? A gente consegue ver aqui na equação que tem valor exponencial. Então, ok, substituindo valores, o meu EDI efetivo, ED1 efetivo vai ser de 1,89 centímetros, né? Então, você viu que na anterior deu 60, 63, não lembro de cabeça, o valor exato, centímetros de excentricidade. Aqui deu 1,89, mas por quê? Porque ele também não tem momento aplicado. Tudo bem? Então só tem a carga normal. E mesmo assim eu vou considerar uma excentricidade para me gerar um momento de cálculo ali, para eu fazer essa verificação. Então, substituindo valores, meu MD1Y vai ser de 21,17 kN, substituindo ali na tensão também 0,025 kN por centímetro quadrado, né? Então, vamos olhar ali para a nossa condição de segurança e substituir os valores. Teremos então um fator de segurança ali de 0,05, que é menor que 1, ou seja, ela passou na nossa verificação também, em ambas as direções. Então, só recapitulando, tivemos a resistência, os esforços, a estabilidade no eixo X, né? Ela deu 0,59 aqui, D9, digitei errado, mas que também é menor que 1, então ok, passou. E para estabilidade no eixo Y, a peça deu esbelta, mas com fator de segurança de 0,05, né? Como ela não tem carregamento lateral nenhum, o fator de segurança foi bem menor, bem longe do valor crítico que é 1. Então foi isso, pessoal. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. E caso tenham alguma dúvida específica, podem colocar nos comentários ou fazê-la no plantão de dúvidas, dando prioridade, claro, para o plantão de dúvidas. Bem, um abraço a todos vocês.